Ian Neves, o revolucionário com burnout, Monark falando do Ian Neves, vamos ver no que vai dar? E lá vamos nós. Não, a gente não mandou ninguém ficar em casa, a gente falou fica Pois em casa é, se exato, puder. exato. Na nossa cara. Cara, teve um artigo do The New York Times que eles começaram a lançar não sei se não é um psyops, mas assim, é um negócio dessas ideologias deles aí, de que os Estados Unidos não tinha sido fundado no 4 de julho, tinha sido fundado quando o primeiro escravo chegou em solo americano. Mesma coisa Você da viu Cleópatra Negra, né? Isso. É um revisionismo histórico Isso. pra caber na pauta woke. E começaram... Pauta woke. Pauta woke. Ai. O que o Monark não tá falando pra você é que assim também, gente, ó, a gente precisa levar em consideração que os nossos conhecimentos históricos e científicos, eles aumentam com o tempo. Então, de repente, à medida que o tempo passa, você tem acesso a novas informações que você não tinha no passado. E aí, com base nessas novas informações, você começa a considerar que, de repente, a ideia de um Jesus louro de olhos azuis que a gente cresceu vendo, talvez não seja real, né? Talvez não tenha lastro na realidade. Aí você vai e diz, galera, acho que vacilamos, né? Só que para eles, qualquer mudança nesse sentido é pauta woke ou o que quer que seja. A bombardear isso. Aí o The New York Times fez uma matéria enorme sobre isso e não sei o que tem. Nossa, o The New York Times, espera aí que eu já volto nele. E o pessoal começou a colocar isso nas escolas. Não, a data da fundação americana não foi 4 de julho, foi não sei o quê. Chegou perto das eleições, aquilo ali começou a pegar mal. Sabe o que eles fizeram? Colocaram no buraco do esquecimento, começaram a apagar tudo. Alteraram o título da matéria. Ah, mas isso a imprensa, a grande mídia faz o tempo inteiro, amigo. O tempo inteiro. A pesquisadora apagou tweet. Os caras fazem isso ao vivo, velho. Imagina coisa de 100 anos atrás. O The New York Times, durante a grande fome da Ucrânia, que foi o Holodomor, eles mandaram... Que não aconteceu, né, viu? Não aconteceu, o Holodomor não... Ninguém disse isso. Tá, Aconteceu. aconteceu. Você viu que o Cassé foi cancelado porque ele falou que aconteceu, né? Ah, tá. Pelos comunistinhos, né? Nossa, que medo. Você vê as fotos que eles postam, né? Quero ver falar isso na cara deles. Vai pro debate então com eles. Muito prontos pra fazer a revolução. Não, você pega aquele Ian Neves. Tem um cara que vai ser o Rambo da revolução, é ele. Cara, eu acho... Ai. O que vocês querem? Não, eu realmente aqui fiquei curioso. O que vocês acham que é... Vocês querem o Rambo? Pô, mas que mentezinha também, né? Não consegue nem lidar com a internet, já tá com burnout já. Mal começou, já tá... Tá. Monark, você tá há quantos anos na internet, Monark? Desde que você é criança? Quanto tempo o Ian deve estar na internet? Tendo um alcance que ainda deve ser talvez um quinto, um sexto, um sétimo do que você tem, Monark. Fora que, sejamos honestos, você não pode me dizer que você não ficou, graças à internet, biruleibe das ideias. Ninguém que é gigante na internet não fica biruleibe das ideias, irmão. Tá pedindo pra sair. Ai, preciso de terapia. Letrinhas na tela. Muito difícil a internet. Muito difícil. Disse o cara que trabalha de F1 na internet. Ai, a Laura Sabino vai jogar tinta de cabelo. Não sei revolucionário. Pô, Monark, a gente viu um react do Flow ontem que o Igor falou assim, que o lema do Flow era que a pessoa só não podia ser cuzão. Nesse momento, Monark, você não caberia no Flow. Nossa, esses caras vão fazer muita revolução. Não aguenta nem a internet, velho. Tadinho. Olha só quem aguenta, né? No Holodomor, Não aguentou o Jornal Nacional, hein, Monark? o The New York Times mandou um jornalista pra lá que era conchavo do Stalin, que foi o Walter Durante. E o jornalista ficava mandando matéria assim, galera, suavaço. Tem nada acontecendo aqui. Maravilha, perfeito. Top. Paraíso na Terra. Paraíso na Terra. Ele ganhou o prêmio Pulitzer por fazer isso. Mas, a história se repete de novo. Nesse exato momento, a Ucrânia passa por mais um momento curioso, que é, volta e meia, eles não conseguem cobrir que o batalhão da Ucrânia, aquele batalhão Azov, uma coisa assim, carrega logo que é claramente nazista. E aí os caras ficam tentando borrar em foto e tal, mas volta e meia vaza. E são esses nazistas que Estados Unidos, por exemplo, estão bancando. Isso acontece o tempo todo. Daí vem um outro jornalista que tinha origem ucraniana, que foi o Garrett Jones. Tem até um filme agora que se chama
Enfim, tem um filme dele, que Mr. Jones. E ele foi lá na Ucrânia, ele conseguiu sair da vigilância do Stalin, que botava os caras lá no Hotel Metropolitan e botava prostituta e drogas para os caras ficarem lá, tipo, noiados lá. Ele saiu e foi lá na Ucrânia e viu que o nego tava morrendo de fome. E ele escreveu uma matéria falando: a Ucrânia está passando fome. Deixa eu te falar, no Brasil também, tá? E é por isso que quando se fala de contexto histórico, a gente não escuta uma fonte só. É escutando vários atores que você vai cruzando os dados. Escutar só um, pô, isso é moleza também, né? Pô, a gente mandou um cara. O que esse cara disse? O que ele disse é a verdade absoluta. Esse cara foi em todos os lugares? Provavelmente não, né? Então... Ai, meu Deus! Pau no cu da pesquisa, né? Foda-se processo de pesquisa. Tipo, mandem ajuda. Ganhador do Pulitzer. Não, o outro. O outro. O ganhador do Pulitzer virou e falou assim: este cara está espalhando fake news. Olha só esse jornalista achando que pode dizer que a Ucrânia está passando fome. Ele não foi nem em 2 cidades da Ucrânia. E é por isso que o processo de pesquisa, ele requer vários atores. Sabe por quê? Porque existe uma coisa intrínseca ao ser humano que vocês precisam entender. O ser humano é egoísta, o ser humano é mentiroso, o ser humano acha que sabe tudo. Todo ser humano que é experimentado ou que está há muito tempo numa indústria, ele acha que ele sabe tudo. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma coleguinha, porque eu trabalhei em televisão, no jornalismo local, que ela foi trabalhar numa filiada da TV Globo. E ela me contou uma história que ilustra bem isso aqui. Tava acontecendo várias chuvas pelo estado, e aí eles estavam naquele lance de link ao vivo. Fulano da cidade tal, como é que tá a chuva aí? A chuva aqui, o pau tá quebrando. Fulano da outra cidade B, C, como é que tá a chuva aí? O pau tá quebrando. Só que aqui na cidade que eu moro, aqui não chove assim não. Então, se você, por exemplo, mora em Belém, Belém chove literalmente todo dia. Aqui em Marabá, cidade onde eu moro, você tá de brincadeira, chuva aqui é um acontecimento histórico. Quando chove aqui, eu posto no Twitter, pau d'água. É o meu Twitter que tem mais engajamento, porque não é comum. Então, o que aconteceu? Quando eles foram perguntar pra ela como é que tava a chuva aqui, ela falou que não tava chovendo, eles não acreditaram. E ainda falaram assim: olha só, todo lugar tá chovendo, só essa bonita aí que tá dizendo que não. Tá maluca, deve estar mentindo, deve não ter saído de casa pra trabalhar. Então, é por isso que você precisa de vários atores e ainda assim isso não blinda de você ter gente, chefe, cuzão, irmão. É por isso que pesquisa leva um outro processo, inclusive a histórica. Então você ficar dizendo que um fulano mentiu, amigo, é por isso que a gente não confia só em um. Você pega vários tópicos, vários pontos, você cruza e diz: olha, baseado nisso, a gente tem aqui um viés, um indício de que pode ter rolado, ou que não pode ter rolado. Sacaste? Quantas putas ele ficou aqui no hotel? E ficou por isso. Daí o Gareth Jones morreu depois em uma guerra chinesa lá, eu acho que na guerra da China com a Rússia. Ele perdeu tudo por ter feito essa denúncia. Perdeu tudo, todos os apoios, tudo. Ficou pobre morando de aluguel. Tudo. Ficou pobre, teve que viver de favor dos outros. Aí, enquanto o prêmio Pulitzer do Walter Duranty ainda tá de pé. Se você pesquisar lá, não tiraram o prêmio Pulitzer dele. Faz todo sentido. Claro, os caras constroem narrativa assim, nos nossos olhos. É disso que eles vivem. Sem isso, eles não dominam a sociedade. Vocês estão ligados que vocês estão fazendo exatamente a mesma coisa aí, né? É assim que eles dominam. É na construção de narrativa, é controlando o pensamento. Mas isso historicamente no mundo, gente. O mundo é assim. E daí, o que você sabe do passado que é verdade, considerando isso? Nada, né? Nada. É difícil pensar. Não, assim... Não, é fácil pensar. O que realmente aconteceu? Eu fico pensando. Você já ouviu falar em Tartária? Não. Tartária é uma teoria da conspiração que diz que existia uma sociedade ultra avançada com tecnologias incríveis e aí o Ocidente, né, ou o que domina hoje, foi lá, dominou, destruiu a Tartária porque eles sofreram um grande caos natural, tipo um tsunami, algo do tipo, um terremoto. Mud flood, que os caras falam. E aí a sociedade atual, né, os dominadores globais atuais, apagaram a história da sociedade e usaram as tecnologias deles para dominar o mundo. Você conhece a teoria dos Illuminati? Vendia muito em DVD na época do DVD pirata, que rodava em toda a igreja, que os Illuminati eram, na verdade, os grandes mestres do que rolava no mundo. E que por conta disso, um dos sinais dos Illuminati é que a nota de $1 tem uma pirâmide com um olho, que os Illuminati estão enxergando tudo. Essa é a teoria do Tartária. Mas essa pode ser uma versão da Atlântida, né? Que tá lá na República do Platão. Atlântica é mais
Tem um livro, galera, chamado O Fator Melquisedeque, onde ele fala que várias histórias de criação no mundo, elas são muito parecidas. Muito mesmo. Então, sacaram? Antiga, né? É meio parecido com a Atlântida, é uma sociedade perdida por um caos, né? Um cataclisma. Mas o Tartária estava nos mapas, entendeu? Até 1800 e pouco. Que mapas? Eles tinham mapas onde colocava a região de Tartária ali, né? Você está ligado que não tem muito tempo que tinha mapas onde literalmente o homem não conhecia o que tinha para além do mar, para além dos oceanos, e ele imaginava. Vocês estão ligados, né? E a história mainstream hoje diz que Tartária era apenas uma região e que os países mesmos era tipo a Europa, mas o que importa é a Inglaterra, a França e tal, né? Mas há contestações. Dizem que existia essa civilização. Já viu falar da feira de Chicago, das feiras mundiais? Sim, sim. Que tem no Homem de Ferro, né? Foi lá que apareceu o Iron Man. Dizem que essas feiras mundiais foram um processo dessa sociedade atual de apagar os feitos daquela sociedade antiga, de destruir os monumentos que aquela sociedade antiga colocaram ao redor do mundo, através de grandes incêndios milagrosos que aconteceram na Rússia, em Chicago, em Paris. Na Rússia aconteceu. Em Londres. Tem vários incêndios misteriosos que aconteceram no mesmo período do tempo e que pegaram grande parte das regiões, das cidades e que tem a ver com nessa nova feira mundial, que eles falam que eles construíram. Sabe o que pegou fogo também, Monark? A Babilônia. Incríveis construções em 6 meses e depois Sim. demoliram todas. Aí você vai ver as construções que supostamente foram construídas provisoriamente e depois demolidas, e são construções absurdas. São prédios absurdos. Coca, se puder pegar uma foto Eu acho que o da prédio Feira de Livre de Chicago. vidro. O prédio de vidro de Londres, eu acho que é da Feira Livre de Chicago. Pois é, então, tipo, a Torre Eiffel foi construída numa dessas feiras. Exato, o Museu Nacional do Brasil pegou fogo, cara. De Chicago, entendeu? Então, o argumento eles construíram algumas coisas para validar e destruíram outras, entendeu? É tipo é um apagamento da história e uma reconstrução da narrativa através de outros monumentos e tudo mais. Olha isso, clica na primeira ou na terceira foto aí. Olha isso, tudo isso foi construído em 6 meses... Uhum. E depois demolido. Você acha que isso faz sentido na sua cabeça? E tudo isso foi construído em 3 vezes para depois ser demolido. Cara, eu acho realmente interessante como essa galera, eles ignoram o potencial do ser humano de fazer coisas. Tipo assim, cara, olha, eu vou ignorar aqui o fator tempo, né? Porque eles vão pra biruleibice. Mas olha quantos monumentos históricos o homem construiu ao longo da história. Tanto que a gente tem a Discovery fazendo aquela velha piada, né? Eram os deuses astronautas, né? Porque toda vez que aparece uma grande construção que não é ali na região americana, não foi homem não, foi ET, né? Aqui mesmo na América do Sul, olha que maias e incas fizeram, né? E isso mesmo aí, ó. E a maioria com trabalho escravo. Então, assim, tipo assim, é escravo trabalhando 24 horas por dia, irmão. Você constrói um monte de coisa, cara. Tá de zoas. É a narrativa oficial. Inclusive, Code Kenai, obrigado pelo sub. Não faz... Aliás, você seguiu, né? Mas considere ser sub. Não faz o menor sentido. Eu não conhecia essa teoria da conspiração entre aspas. Porque cada vez mais as teorias da conspiração vêm se provando verdade. Pois né? era a teoria da conspiração, o laboratório de Wuhan. Que o Covid tinha saído de lá. Cara, o Epstein era a teoria Mas ninguém confirmou isso ainda não, ô Monark. da conspiração. Pois é. Inclusive saiu, falando em teoria da conspiração, né, indícios históricos de que o Covid já tinha surgido nos Estados Unidos, eu acho que 3 ou 4 anos antes de Wuhan, tá? E agora o cara tá morto, tá né? morto. Vários outros então, também. o que eu acho que aconteceu? Uma parte da história da humanidade foi apagada. E aí realmente foi colocado uma cultura fake para controlar a humanidade através de uma narrativa falsa, de uma história falsa. Monark, e os dinossauros? Certo? Ih, pera. E lá vamos nós. Acho que é verdade. Olha... Aí eu peguei na sua veia evolucionista e na teoria da conspiração ao mesmo tempo. Eu acho que
é verdade que existiam seres pré-históricos. Ah. Mas que eles usaram a narrativa dinossauro para esconder muitas verdades da humanidade, como gigantes, por exemplo, eu acho que é possível, né? Porque tem ossadas de gigantes que foram encontradas legitimamente. Que você pode pesquisar aí. Existem. Gente, se você pesquisar historicamente, até hoje existe os caras... Gente, se você achasse a ossada daqueles malucos lá da NBA, os caras que tem 2,20 m, o que você ia pensar? Tem realmente, entendeu? E você tem seres humanos gigantes que nascem de vez em quando, entendeu? Sim, tem. De vez em quando não, de vez em muito, Monark. É NBA, procura Google, NBA. Eu não tô muito por dentro das teorias da conspiração, não, mas de fato eu tenho certeza que muita coisa foi apagada e reescrita. Certeza. Isso é, também tenho certeza sobre isso. Então vai saber o que foi apagado. E de que forma foi reescrita a história da... Oh, muito obrigado, senhor. Vou colocar aqui que já... Quer mais? Não, mas ela quer mais vinho ou não? Não, senão daqui a pouco eu tô... Acreditando. Exatamente, há poucos minutos eu tô falando de gigante. O que você acha dessa teoria das conspirações? Essas coisas que eu tô te falando aqui parecem muito absurdo pra você? Do jeito que aparece Deus a ser como Jesus? Não, olha, eu tenho certeza de que reescrevem parte da história porque estão reescrevendo agora, tipo, eu estou vendo isso acontecendo. E eu tenho certeza também que existem certos padrões simbólicos em várias civilizações ao redor do mundo. E isso é muito interessante, do tipo, por que existem pirâmides e essas são construções... Em todos os lugares do mundo, inclusive na Amazônia, enterrada, e os caras não querem ver o que tá rolando. Porque assim, ó, qual é o jeito mais fácil de você construir... eu tenho que explicar isso. Qual é o jeito mais fácil de você construir um troço que te leva para um caminho mais alto? Hein, Monark? Porra, é empilhando coisa uma na outra. Só que, se você empilhar coisas uma em cima da outra, que tem o mesmo diâmetro, a mesma base, a chance dela cair é maior do que se você empilhar os maiores embaixo e os menores em cima, queridão. Tá, mas tudo bem, mas não sei se tem realmente isso é real, cara, isso não é... Mas assim, civilizações que em tese nunca se encontraram e tem padrões simbológicos muito parecidos. A mitologia da grande flood, né, do dilúvio. A mitologia do dilúvio aparece em várias sociedades que nunca tiveram contato entre uma ou a outra. Porque assim, Monark, eu vou explicar um negócio. Ó, a gente aprende sua história, cara. Descobriram na Grécia ali, há muito tempo atrás, uma pedra chamada Pedra de Roseta. E foi com base nessa pedra que eles conseguiram decodificar muita coisa, porque os escritos nessa pedra estavam em grego, hebraico e acho que romano, não sei, agora eu não vou saber. Mas é porque assim, o ser humano ele tem uma capacidade, Monark, de interpretar uns aos outros. Fora que ciência é ciência aqui, é ciência em outro lugar. Sim. Ou seja, será que realmente aconteceu um grande dilúvio na sociedade no período do tempo? Ou os mitos fundadores são muito parecidos também, as cosmogonias são muito parecidas. É sempre um ser que é mais ou menos vinculado à ordem, lutando com um ser que está vinculado ao caos. Esse caos também está próximo da água e tudo mais. São cosmogonias muito parecidas. Aqui no Brasil a gente tem algumas cosmogonias assim. Como é que é o nome? Cosmogonias? E a psicanálise explica isso a partir do subconsciente, né? Então, os homens têm constituições parecidas, então isso... acaba que, eventualmente, cada um vai ter chegado nas mesmas conclusões, mesmo estando separados uns dos outros, porque a essência do ser humano é a mesma. E você tem os mesmos... Não, cara, porque os fenômenos são, geralmente... Você está falando de ciência, os fenômenos são os mesmos. Fora uma coisa ou outra que vai variar de um lugar para o outro. Eu explico, por exemplo, nos polos da Terra, se você girar um copinho d'água assim, quando você dá descarga, na verdade, isso é mais fácil de perceber. Quando você dá descarga, a água, ao invés de girar no sentido horário, vai girar no sentido anti-horário. Fora esses fenômenos pontuais, os dados científicos são os mesmos. Mesmos arquétipos, que é o que a psicanálise chama, né? Arquétipos do herói, por exemplo. Isso, o Jung constrói vários arquétipos assim, mas não é uma teoria fechada, né? Mas eu acho... Cara, você sabia que bruxaria é espalhado
pelo mundo. Tipo, todas as tribos do universo têm a sua versão de bruxaria. E isso aqui é um negócio que eu descobri recentemente, lendo um livro do Jeffrey Burton Russell, que se chama exatamente A História da Bruxaria. Ele diz que aquela história de que as bruxas andam em vassouras é parecida, que elas vão para uma reunião secreta é parecida, que elas têm alguma coisa de sexualidade e com algum vínculo com a entidade do mal, representativa do princípio do mal e tudo mais. A parte da reunião secreta faz muito sentido, né? Gente, a gente tá falando parece que a gente tá falando com gente de 10 anos, né? Tipo, olha, descobrimos uma coisa. Porque se você tem um grupo que tá, né, com conhecimento místico, você vai se reunir. Oculto, que é gnose, tá? Sim. E você sabia que os poderosos que hoje dominam o mundo, esses oligarcas, esses caras, eles são muito crentes no ocultismo. São, claro. Você tem o Bilderberg, o encontro de Bilderberg, que é onde tem os caras mais ricos do mundo cultuando uma esfinge de coruja. Fazendo... Bom, maçonaria não é isso? Que cultua o bode? Não sei. Rituais de sacrifício mentiroso, tipo, não estão realmente sacrificando. Sacrificam bodes e tudo mais, né? Não seres humanos. Sacrificam seres humanos também. Mas isso acontece. E você sem meme. Não, mas pior que é sem meme mesmo. Isso acontece na realidade. Então, por que as pessoas mais poderosas do mundo, Débora? As pessoas mais poderosas do mundo, os caras que realmente controlam a indústria, a ciência e tudo mais, por que eles acreditam no ocultismo? Não é meio bizarro? Porque eles são tudo gnósticos aí, ó, a onda que você tá entrando. Não, isso é uma explicação, mas também é uma validação do milagre. Porque se as pessoas mais poderosas do mundo, que em teoria têm todos os conhecimentos proibidos a nós... Não tem, não. Se tem uma coisa que a gente aprendeu historicamente é que a galera mais rica do mundo... Essa galera é burra, porra. Não todo mundo, tá? Mas, tipo assim, eles, até por não ter necessidade de estudar peculiaridades, fora um caso ou outro, tá? Mas, assim, a massa, por não ter a necessidade de ter que estudar coisas, eles são muito burrinhos. Sem sacanagem. E eles acreditam... Fora que o oculto, como é que a gente... como é que é a palavra? Comprova a eficácia ou não do oculto. Você acaba entrando numa subjetividade. Então, num espiritualismo ou num... Alguém que transcende a matéria... Sim. É uma evidência muito grande que talvez existe algo além da matéria. Porque se os caras que dominam o mundo, ou seja, são os caras mais eficientes materialmente para dominar a nossa civilização e a civilização global, eles acreditam numa transcendentalidade da matéria. Eu preciso de mais vinho para falar essa palavra. Significa que é possível que exista realmente uma transcendência. Não. E ó, vou dizer por quê. Isso, o que o Monarca acabou de dizer, é exatamente um retrato do que a gente vê hoje com coaches de finanças, que é assim, é essa crendice, essa credibilidade que a galera dá pra quem tem dinheiro. Acha assim, se essa pessoa que tem tanto dinheiro faz essas coisas, deve ter um fundo de verdade. Isso é balela. Porque existe uma coisa que ela bate na cara de todos nós, independente de ser rico ou ser pobre. A morte bate na cara de todos nós. A doença bate na cara de todos nós. E essa relação com a espiritualidade, com o oculto, também bate em todos nós. Porque, inevitavelmente, estando em sociedade, a gente vai encontrar alguém que é místico, né? Que vai dizer que... A gente acabou de ver o vídeo da Bianca Rosa aí, né? Que vai dizer que acredita nas pedras. Vai ter um que vai acreditar na Bíblia. Vai ter outro que vai acreditar nos orixás. E aí, quando você tá em face da doença, da morte, dessas coisas que você não controla, nessas horas, você apela pra tudo. Ou vai dizer que quando você tem lá, sei lá, o seu filho doente e que te fala que a solução é tomar chá de não sei o que lá, sei lá o que lá, você não aposta. E ainda mais que quem tem dinheiro tem recursos pra apostar. Então, amigão, é muito fácil entrar nessa vibe. Não tem nada de ratificação aí. É só o ser humano em busca de sobreviver mais um dia e lidar com os dramas que atingem a todos nós. Da realidade. Da matéria. Mas eu não preciso desses poderosos pra acreditar nisso. Porque não, eu preciso... Tudo bem, claro. Eu preciso do homem comum. Porque eu acho que se o homem comum não acredita em qualquer coisa. Só gente...
Não. É comum, acredita em qualquer coisa. Também Cara, acho. Monark, Débora, só Débora. intelectual acredita Débora, em... tem muita gente que acredita em muita coisa que não faz nenhum sentido Meu amigo, o povo tá acreditando no urubu do Pix. nenhum, Débora. Não, eu não tô falando nesse sentido. Eu tô falando que só intelectual acredita em certas bobagens, tipo comunismo. Ai, 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 ai. E lá vamos nós. Sabe qual é a outra bobagem, Débora? Capitalismo. Essa bobagem de acreditar que por mérito você chega lá. Bobagem. E temos dados que comprovam. E aí, Débora? Não. Não, porque a maioria dos comunistas são burros pra caralho. Ah, são, mas vocês são mesmo. Chama aí, chama eles pra sentar com você e discorrer. Ninguém é intelectual ali. E eles acreditam Não, mas nessa porra. eles se acham que são intelectuais. Eles acham, mas eles não são, mas eles acreditam, né? Eu tô falando que, assim, que o homem comum, que eu digo, que é o homem que eu... Quem que é o homem comum? Que é o homem médio. Aquele cara que eu tô te falando, que O tem ali... comunista é o homem médio, pô. Não, mas eu tô falando, tipo, esses comunistas aí da internet, eles se acham diferentões, entendeu? Mas eles são homem médio. Mas eles são diferentes, amigo. Você acha que falar... Todo mundo que tá falando na internet é diferente. Se fosse moleza, todo mundo fazia. Tem algum diferencial aí? Por mais que eles se achem, Eles todo são. homem médio se acha alguma coisa. Não, aí que tá. Esses caras, eles acham que eles são alguma coisa. A maior parte da população acha... Eles são pessoas ordinárias no sentido normal da palavra, entendeu? Que papinho, cara. Você não conhece... Você parece que nunca falou com o motorista de van. E essa pessoa acredita no transcendente. Então não existe preciso do... Eu acho que todo ser humano é maluco, mano. Não existe o ser humano normal, médio, racional, que não é tão louco quanto o comunista. É todo mundo maluco, pô. É todo mundo doido. Tá. Porque esse Sou obrigado a concordar com palestrinha. mundo é doido, Débora. É doido. Você acreditar, nascer e pensar é aterrorizador. É aterrorizador. Eu diria mágico. É um mágico que dá medo, viu? É um mágico que dá medo. É aquele mágico que você não sabe, ele vai cortar minha cabeça? Será? Ai, ô Débora. A serra vai realmente cortar eu no meio. Olha só o que eu... Assista! É, amigo, aqui ó, você viu? Subiu, desceu, escalou, virou. É muito veloz, muito veloz. Se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia.